Não falava mais, minha alma só gritava e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E o que doía tanto agora não dói mais. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, uma boa noite. Vamos deixar o povo chegando. Vai compartilhando com suas amigas. Compartilhe com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o que o seu passado está doendo e que você gostaria de superar. Começa a pensar aí. O que você ainda tem do seu passado que está te doendo? Boa noite, Valéria. Boa noite, Karine. Sejam bem-vindos. Hoje o tema é o que você passou. Qual foi a ferida do seu passado que ainda está te doendo, que você hoje deseja superar? Então eu convido você para ficar até no final aqui comigo, que nós vamos trazer um tema, um conteúdo em que, se você crer hoje, você vai sair daqui curada, com sua vida ressignificada. Boa noite, Késia. Boa noite, Dicleia. Boa noite, Érica. Sejam bem-vindas. Me ajude a compartilhar a live. Compartilha lá no seu Instagram. Olá, Robson. A minha alegria em estar aqui com vocês. Você vai dar mais força. Olá, Videovinda, minha linda borboleta. Paz, minha linda. Paz do Senhor a todos que estão chegando, vão compartilhando. Ouça essa canção, que linda. Deus conhece a tua história e sabe o que você passou. Está sem som, sai e entra de novo, Ed. Sai e entra de novo. Olá, Vera, seja bem-vinda. Jéssica, lindona. Olha essa canção que linda. Quando a dor está apertando, onde é que fica a sua fé? A fé fica abalada. Olha que canção linda. Continue comigo até o final dessa live de hoje. Que, se você crer, Jesus vai tocar nessa ferida que está doendo. Mas até o final ela vai parar de doer. Creia que hoje em diante vai começar uma nova história na tua vida. Que você vai olhar para a sua história e só vai ver a cicatriz. Se você crê, eu creio. Eu creio porque eu vivi isso. Muitas feridas na minha vida foram cicatrizadas. E para eu estar aqui hoje com você é um motivo disso. Que é algo que eu estou me desafiando em me colocar aqui com vocês hoje. É dizendo: Senhor, eu aceito o teu propósito na minha vida. Então eu aceito encarar. Encarar mesmo pode estar com medo, mas a gente tem que enfrentar o medo. Olá, Angélica, minha lindona, o povo lá de Navegante. Vocês não sabem como vocês me deixam feliz em estar vendo vocês aqui comigo. Deus abençoe. Vamos finalizar em ouvir essa canção e vamos iniciar. Que hoje você venha declarar em colocar para fora aquilo que você foi machucado.
Quem sabe você chegou aqui hoje com a sua alma gritando, pedindo socorro. Quem sabe você chegou aqui sangrando, você pode estar até sorrindo. Mas hoje você vai receber um remédio para a sua ferida. Basta você crer. Uma nova história começou em mim. Aquela dor em cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. O que dói do seu passado e você gostaria de superar hoje? Me fez esquecer tudo que aconteceu. Olá, Estela. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos. Olá, Priscila. Sejam bem-vindas. Compartilhe com seus amigos, compartilhe no teu Instagram com seus familiares. Olá, filhão! Então, fui pedir a Deus um tema, né? Para hoje estar trazendo com vocês. Sabendo que ao mesmo tempo em que estou trazendo uma palavra junto com vocês, eu também estou sendo curada. Olá, Joyce, tudo bem? E eu quero que você pense agora comigo. O que do seu passado dói? O que está doendo dentro de você que você gostaria de superar hoje? Você já pensou? O que está doendo aí no seu coração? O que você passou lá no seu passado que ainda te dói? Paz do Senhor, Josi. Olá, Eliane, tudo bem? Eu quero me apresentar. Eu sou Juliana Cardoso, sou psicanalista e mentora cristã. Também sou sexóloga de mulheres cristãs e também sou líder de caravana do Instituto IFD, que cuido aqui de Caxias do Sul. E cuido de mulheres, de homens, atendo também crianças, adolescentes. Eu amo poder ouvir e trazer uma direção para aquelas pessoas que me procuram. E eu tenho um propósito com Deus. E quando o Senhor me entregou esse chamado, quando eu percebi o meu chamado na presença de Deus, eu falei algo para Deus. Eu disse assim: Senhor, se é o que o Senhor quer que eu faça, que eu venha levar cura para as pessoas, até dentro daquilo onde eu fui curada, onde o Senhor falou para mim: minha filha, onde você mais sangrou, aonde você mais sofreu, é ali que eu vou te usar para levar cura para essas almas a qual você já foi machucada. Então hoje eu quero trazer para ti sobre esse tema. E hoje eu vou falar sobre as coisas que acontecem no passado. Se você quiser deixar aqui nos comentários, você pode colocar o que te machuca ainda, que dói, que você lembra e não é uma cicatriz, mas ainda é uma ferida que sangra dentro de você. Não existe aquela palavra: ah, passou, tá no passado, deixa para trás, esquece isso. Não, gente. Não é assim. Aquilo que você viveu, aquilo que você sobreviveu de algo que você passou lá atrás, continua contigo hoje, sangrando, se você não se curar, se você não perdoar, se você não se perdoar. Não tem como você continuar numa vida, a tua história, se você tiver um passado machucado. Se você ter aquela ferida sangrando, você pode até caminhar. Algo que eu sempre falo para os meus pacientes, eu comparo como um elástico, como um elastiquinho de dinheiro. Aqui é você, mas você deu uma caminhada e foi indo, e foi indo, e foi indo. Foi indo.
E daí você pensa, agora vai, agora o negócio tá indo, agora eu arrumei um serviço, agora eu me formei, as portas vão se abrir. Ui, escapou o elástico. Você caiu novamente na ferida onde você foi machucada. E dói, né? Quando você solta o elástico, dói. E quando você tropeça naquilo que você já tropeçou uma vez, não dói de novo? Daí vem aquelas palavras, né? Isso de novo comigo. E daí você começa o quê? Pronunciar palavras para você, a qual você já ouviu lá atrás, a qual você já foi pronunciada lá atrás. E acaba que você começa a replicar essas palavras para você de novo. Então eu quero que você venha refletir hoje comigo em 3 pontos. Vamos dizer em 3 degraus para a gente entender melhor. Dos degraus em que a gente tem que entender é a dor do passado que ela ainda vive no presente. Mas como assim, Ju, a dor do passado? Sim, porque se você tem uma ferida aberta dentro de você, significa que ela não está lá no passado. Os dias passam, quem sabe você foi ferido até dentro do útero da tua mãe. Quem sabe você já passou por um trauma uterino dentro do ventre da sua mãe. E daí você pode me perguntar, Ju, mas pode isso? Pode, e eu tenho como te provar. Eu tenho uma paciente que eu pedi para ela conversar com a mãe dela, para saber como que foi quando a mãe dela descobriu quando ela ficou grávida. E ela foi conversar com a mãe dela. E diz, falhar a internet, ajuda a internet. Então, o que a minha paciente fez? Ela foi conversar com a mãe. E entre uma conversa e outra, a mãe dela, ela disse assim, mãe, eu lembro de uma vez que entrou ladrões dentro da nossa casa e eles colocaram nós tudo dentro de um quartinho e a mãe gritava achando que eles iam matar tudo nós. E daí ela conversando com a mãe e a mãe dizendo assim, mas filha, tu lembra? Como tu vai lembrar desse assalto, filha? Tu disse, claro, mãe, eu lembro com detalhe. A mãe chegou a ficar de cama depois do assalto. E por incrível que pareça, ela ainda estava no ventre da mãe. A mãe estava com 8 meses e meio, quase ganhando. E tudo aquilo que a mãe passou naquele assalto, a criança que estava dentro do útero, ela vivenciou aquilo, ela ouviu, ela sentiu medo, ela sentiu aquela carga de adrenalina, de estresse que a mãe passou, o medo que a mãe passou para ela. E foi tão interessante que ela começou a falar para a mãe dela com detalhes do assalto. E olha só, agora você me diz, tem ou não tem como nós sermos traumatizados já no ventre da da nossa mãe? Então assim, eu também tenho a minha experiência, né? E já até conversei com minha mãe sobre isso. Quando eu fui perguntar para minha mãe, mãe, como é que foi quando a senhora, né, soube que estava grávida de mim? Daí ela disse assim, filha, a mãe estava solteira, a mãe só estava namorando com o pai, e acabou que nós namoremos demais, e acabou que a mãe engravidou de você. Eu disse, o que a mãe sentiu? Disse, eu senti muito medo. Senti medo, porque aquela época, 41 anos atrás, falei minha idade, há 40 anos atrás, 41 anos atrás, é diferente do tempo de hoje, né? Antigamente, quando uma moça solteira parecia grávida, era apedrejada com palavras, era maltratada com palavras, tinha pais que até expulsavam as filhas de casa. E sabendo, né,
de como que era a educação da minha mãe, o que ela fez? Ela chegou no pai, que era ainda namorado, e falou para ele, né? Ó, eu engravidei, e agora? E o que o pai, que hoje já é falecido, falou para minha mãe? Não, Deus o livre, teu pai vai me matar, vamos acabar com isso. E daí a mãe falou, não, eu não vou acabar com isso, eu vou continuar. Se você não quiser assumir a criança, eu vou continuar. Diz a minha mãe, eu perguntando para ela com muitos detalhes, porque eu queria que eram chaves que eu precisava para virar na minha história. E daí ali a minha mãe foi falando, eu prestando muita atenção. E daí ela disse assim, uma frase que a minha mãe me falou e fez todo sentido na minha vida. A minha mãe falou assim, minha filha, eu te escondi por 6 meses dentro de mim. Quando ela falou essa frase, eu escondi você por 6 meses. Que quando o meu pai viu que a minha mãe disse, não, eu não vou acabar com isso não. A gravidez veio, eu vou até o fim. Então ele aceitou e se casaram. Mas ela me escondeu por 6 meses. Então, quando ela estava de 6 meses, que ela já tinha casado, ela disse assim, ó, eu casei com 4 meses de gestação, fiquei mais 2 meses escondidinha para dar aquele tempo, para dar uma disfarçada, e daí depois eu falei. Daí, gente, eu nasci de 3 meses, né? Para descontrair aqui um pouquinho, gente, eu nasci de 3 meses, então. Mas falando sério, aquilo que a minha mãe sentiu, aquilo que a minha mãe viveu na gravidez dela, passou para mim. E por incrível que pareça, a minha mentora, a qual ela me ajuda muito, a Carla Guimarães, ela fala assim, Ju, você precisa encarar esse medo que está dentro de você. E eu quero dizer para você que está aqui comigo, hoje você está me ajudando a eu me curar dessas traumas uterinas em que eu vivi dentro da barriga da minha mãe. Oi, Maria Eduardo, também te amo, minha borboleta linda. Então, assim, ó, é muito sério isso. E hoje, na vida adulta, se nós não irmos ao caminho de nos autoconhecer, a gente fica naquilo. Por quê? Porque eu nasci para sofrer mesmo. Porque não dá nada certo. Não, gente, tudo tem um porquê. Só que você tem que buscar na fonte certa, para você encontrar e entender você, a tua história. Então, a dor do passado ainda vive dentro de você se você não saber da onde é a fonte essa dor. Às vezes você acha que foi de um namoro, às vezes você acha que foi de um namoro frustrado, mas será que antes daquele namoro já não teve uma ferida? Será que aquela pessoa que te desapontou, não será que ela só pisou numa ferida que estava dentro de você? Então, nós temos que sempre ir na fonte, na ferida. Eu sempre falo para meus pacientes, quanto mais vocês se abrir para mim, confiar na minha pessoa, mais eu vou fazer o mapa para nós chegarmos aonde está sangrando essa ferida. E graças a Deus, né? Hoje eu tô vendo que tem algumas pacientes minhas aqui e graças a Deus estou aqui como a sua ferramenta, mas é o Senhor que cura. E eu sempre digo para as minhas pacientes, né, que eu garanto a minha parte. De Deus, então, não preciso nem comentar. Mas quando ela se propõe, se dispõe a querer realmente a cura, o resultado vem. Então, quero dizer assim para você, que tem coisas que acontecem há 10, 20, 30 anos atrás, mas moldam as escolhas que você faz hoje.
Então as feridas que você viveu lá atrás acabam te moldando se você hoje não tomar uma decisão, um posicionamento para encontrar o motivo do porquê que as coisas não andam. Por que você vive, parece, em círculo, né? Vive em círculo, mas tem um motivo, sim. E eu tenho certeza que até o final dessa live aqui vai começar a vir muitas lembranças para você. E você vai começar a ver o que tá te bloqueando, qual é a ferida que tá te acorrentando, que hoje você não consegue, quem sabe, arrumar um serviço, quem sabe você não consegue ter um relacionamento saudável. Todas as pessoas que você encontra são pessoas tóxicas que acabam te machucando. Tudo isso tem uma razão, gente. Como estava falando. E tudo isso acaba sabotando vocês. Tipo, as traições que você teve, os abusos que você teve lá atrás. Palavras, vocês não têm noção do poder da palavra. Tanto que está até na palavra do Senhor, né, na Bíblia Sagrada, que fala que as palavras que saem da minha boca, ela tem tanto poder para te dar vida, como também para matar alguém. Você sabia disso? Então as palavras que você ouviu lá na sua infância, quem sabe dos cuidadores, quem sabe dos seus pais, quem sabe das pessoas que eram responsáveis de cuidar de você, elas acabavam te dando o que elas também tinham recebido. E acabavam que na hora lançavam palavras para você. E isso fica como uma crença. Porque se você ouviu muito na sua infância que você era desastrada, hoje você fica assim, não, eu tenho que cuidar onde boto a mão, porque aonde eu vou quebrando tudo. Porque você colocou aquilo na tua mente como uma ordem. É uma crença que te limita a entender que você não é desastrada, mas que você é uma bênção, que você é uma bênção e não é aquilo que te falaram lá atrás. Quem sabe você hoje passou muitas vergonhas que você não contou, você foi muito humilhada lá atrás que você não conta e está tudo preso aí dentro de você. Hoje eu coloquei a caixinha de pergunta com o tema da live e 2 pessoas me responderam. Uma pessoa que me respondeu, ela falou abandono da mãe. A dor dela, do passado dela, é o abandono da mãe. Eu imagino quanto que não deve de ser dolorido, minha linda. Porque quando uma filha se sente abandonada ou rejeitada pela mãe, ela acaba não se sentindo aceita. Ela acaba não se sentindo aceita pelas pessoas. Aonde ela acaba não conseguindo falar não. Ela fica dependente emocional. Ela faz de tudo para se sentir aceita no meio da população e acaba isso interferindo em ela fazer o que é do bom para ela, do bem para ela, do que ela gosta, para fazer o que os outros, para que elas venham sentir, para que ela venha se sentir aceita pelas pessoas. Então, se hoje você está aqui comigo, você que escreveu lá na caixinha que uma da dor que você tem é o abandono da mãe, eu tenho certeza e declaro essa palavra de cura para você. Até o final da live, fica aqui comigo se você estiver aqui comigo. Eu declaro na tua vida cura dessa dor que você carrega, da dor do abandono da sua mãe. Uma das pessoas também foi 2 pessoas que falaram lá. A outra pessoa falou: a minha irmã gêmea morreu aos 5 meses e até hoje ela se sente culpada. Gente, isso é uma dor
realmente. E se você estiver aqui na live comigo hoje, eu quero dizer, fique comigo até o final da live, que você vai ver que eu declaro sobre a tua vida, que você vai sair daqui diferente. Você vai se sentir livre dessa dor que você carrega. Porque isso não é culpa sua, mana. Isso foi algo de permissão de Deus. E você precisa aceitar que isso aconteceu. Que isso aconteceu da sua irmã gêmea falecer e você permanecer viva. Olha só, o Senhor te permitiu ficar com fôlego de vida. O Senhor te permitiu hoje ter vida e vida em abundância. E se o Senhor permitiu a sua irmã falecer, você precisa aceitar isso. Dentro de você é uma dor de luto que você carrega, mana. E a dor de luto, não sei que idade que você está hoje, mas a dor do luto, ela é tratada com a aceitação. É se dado um tempo para aquela pessoa vivenciar o momento de luto. Ela precisa sim chorar, pôr para fora suas dores, mas com o tempo, claro que fazer terapia é essencial para ela fazer acompanhamento. Se você ainda não faz, se você quiser me procurar, me manda mensagem lá no direct, que vai ser um prazer em poder estar te acolhendo, mana. E assim, ó, a dor do luto, você precisa sentir ela. Só que depois que você sentiu, você precisa aceitar que foi necessário acontecer aquela perca. Mas com isso você ter agora um pensamento de gratidão. Um pensamento de gratidão, porque a sua irmã, ela partiu, ela não permaneceu com você, mas você permaneceu. Então, diante das palavras que quem sabe você até ouviu, né? Das pessoas feridas também que falaram para você. Mas era para ser duas. Quem sabe você tirou toda a energia da sua irmã. Falaram, mas foram pessoas feridas que te falaram. Isso não é verdade. A verdade é que Deus permaneceu, você tendo o fôlego de vida, porque Deus tem um propósito lindo na sua vida. E que você não é o que te falaram lá atrás. Você é sim um propósito de Deus nessa terra. Amém? Se você estiver comigo aqui nessa live, você que falou sobre isso lá na caixinha, continue comigo até no final, que você vai ver o quanto que você vai sair daqui diferente. O segundo ponto em que eu quero trazer para você, o segundo degrau, é sobre as feridas do seu passado que acabam atrapalhando e virando uma identidade. Você sabia que as feridas causadas podem virar uma identidade para você? Sim, por incrível que pareça. Quando você não trata a ferida, ela acaba virando um rótulo para você. E o rótulo tipo assim, você já ouviu falar, eu sou rejeitada mesmo. Eu sou difícil de amar, eu sou uma pessoa difícil. Eu sou fraca. Eu sou inútil. Eu não presto para nada. Deus me criou só para ser rotulada pelos outros. Gente, não tem, você não é nada disso, não. Você não é nada disso. Você é um propósito de Deus nessa terra. E não é esses rótulos que Deus tem para a tua vida, não. Deus te fez nascer para um propósito. Deus não te fez nascer para sofrer. Só que você tem que aceitar a tua história. Este é o segredo. Quando você para de olhar para a tua história como um peso, como um rótulo de dor,
E você começa a olhar e dizer assim: eu aceito a minha história. Minha história de dor é: eu sofri, sim. Eu fui traída, fui. Fui abandonada, fui. Fala aqui pra mim, vocês, o que aconteceu na vida de vocês que ainda dói dentro de você? Qual é o rótulo que você traz hoje na sua vida? Fala aqui pra mim. Qual é o rótulo? Você sabia que a cura vem pelo falar? E quando a gente fala, a gente está expulsando para fora do nosso corpo aquilo que dói. E aí que está o segredo. Qual é o rótulo? Eu pergunto para você, pensa aí um pouquinho. Qual é o rótulo que você acabou fazendo por uma identidade para você? Qual é o rótulo? Pensa comigo. Pensa aí com você. Será que você acha que, eu sou rejeitada. Minha mãe não me ama. Eu fui abandonada pelo meu pai. Eu nunca fui aceita pela família. Fala aqui pra mim. Escreve aqui pra mim. O que você tem feito de rótulo na sua vida? Para nós hoje trocar esses rótulos das feridas do seu passado por palavras de cura para você. E hoje eu declaro sobre a tua vida essa palavra de cura. Só que você precisa se encorajar. Ju, dói tanto, não gosto nem de lembrar dessas coisas que eu passei. Só que eu falo uma coisa para você. Você já não está num caminho de dor? Já não está doendo? Então não é mais fácil você entrar pelo caminho da cura, enfrentar as dores e ficar superada lá na frente? O que você acha? Eu tive que passar por esse processo. Você acha que a Juliana nasceu assim? Não. A Juliana nasceu, como eu já lhe contei aqui no início, uma experiência do meu trauma uterino e que por muitos processos eu passei. Passei por depressão, tinha uma ansiedade horrível, era dependente de remédio, me dava aqueles reset que me apagava. Eu não podia ficar andando sozinha, onde eu estava eu desmaiava do nada. Tenho pessoas aqui que conhecem muito a minha história e ela vai lembrar disso. Então eu quero dizer que se eu hoje estou aqui, é porque um dia Deus colocou uma pessoa na minha vida e essa pessoa se chama Simone de Oliveira, ela é lá da cidade de Penha. E Deus direcionou ela para me ajudar. E ela colocou sobre mim as palavras de cura. Aonde ela disse: Ju, você tem um lindo chamado de cuidar de pessoas. Começa a estudar, Ju. Daí eu dizia: não, olha o rótulo. Não, eu já tô velha. Olha o rótulo. Não, eu nasci para ser costureira. Não, olha o rótulo. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando a meada do fio aí? Então, qual é o rótulo que vocês têm dado para vocês? Eu dizia: não, eu sou muito velha. Eu tinha 36 anos. Não, eu sou velha para voltar a estudar. Não, eu nasci para ser costureira. Miriane, tudo bem, minha preciosa? Você é uma bênção, gratidão a Deus pela tua vida, porque um dia foi esse vaso de bênção na minha vida. Oh, minha preciosa linda! Já tá aí se formando psicanalista, viu? Que bênção! Se posicionou a Miriane também. Então, como eu estava falando, eu usava muitos rótulos também, dizendo assim, não, eu nasci mesmo para sofrer, eu sou depressiva mesmo. Eu usava vários rótulos.
Mas através da terapia eu fui vendo, através dos exercícios, eu fui encontrando uma nova mulher dentro de mim. Eu fui vendo que eu não era aqueles rótulos que me falaram. Que você é burra, Juliana, você não dá conta de nada, Juliana. Você é esquecida, você é isso. Eram tudo rótulos que eu tinha na minha mente. E eu acreditava. E que se tornou uma crença que me limitava a crescer. Me limitava a acreditar que eu não era aquilo. E você? Qual é o rótulo? Fala aí qual é o rótulo que você está dando para você. Que hoje você saia daqui colocando no lugar desses rótulos, dizendo: eu sou uma mulher, um homem, um jovem, você que está aqui me ouvindo, que tem homens e mulheres aqui. Eu sou uma pessoa curada. Eu sou uma pessoa amada. Eu sou uma pessoa que eu sou filha de um Deus maravilhoso. Eu sou a cura no meio de um monte de pessoas feridas. Declare isso. Ai, Ju, mas parece que quando eu falo isso para mim, eu estou mentindo para mim mesmo. Olá, Joyce, nossa mentora, nossa coordenadora aqui de Rio Grande do Sul. Que feliz de te ver aqui, minha amada. Então, troque hoje os rótulos que você aprendeu lá na tua infância, em meio à sua adolescência. Troque as palavras de rótulos que te colocaram por palavras de cura. Eu sou curada, eu sou uma bênção, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou uma esposa com excelência, eu sou um pai, eu sou o sacerdote do meu lar. Quantos homens tem aqui conosco hoje? Saiba que você é o sacerdote do teu lar. Você não é o que falaram, não. Você não é o rótulo que te deram, não. Você é o que Deus tem para a tua vida. A internet tá ruim, né, Joyce? Tá chovendo demais hoje, Joyce, aqui em Caxias. Mas vamos que vamos. Quem sabe você saindo e entrando de novo, mana. Quem sabe assim melhora um pouquinho. Então, lá em Apocalipse 21, 5 fala assim, ó: eis que faço nova todas as coisas. É a palavra do Senhor que está falando, não é eu. É a palavra do Senhor que está falando. Eis que eu faço nova todas as coisas. Se você crer e trocar esses rótulos ruins por palavras afirmativas na tua vida, você vai começar a olhar a tua vida de uma forma diferente. Lá em Coríntios também tal, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. Você tem essa oportunidade quando você crer nessa palavra, que é a bússola para a tua vida. As coisas velhas já passaram. Gente, você não está lá na sua dor, você está aqui hoje. Mas por isso que você precisa resignificar as suas feridas. Você precisa perdoar quem precisa perdoar. Só que perdoar quem te machucou não é o suficiente, você sabia? Você precisa também se perdoar. Você também precisa olhar para ti com um olhar de merecimento de cura, com merecimento de amor. Quem sabe você já perdoou as pessoas que te machucaram, mas você fica ali se vitimizando. E não é assim que é para você viver. Você precisa falar para a tua história. Assim como eu vou te dar o exemplo agora. Juliana, se olhando no espelho, Juliana, eu aceito a minha história. Eu aceito e te peço perdão
E te peço perdão por demorar tanto a compreender que você não é aquilo que falaram lá atrás que você era. Eu te peço perdão, Juliana, por demorar tanto a compreender que os rótulos que foram colocados sobre você não é o que te define. O que te define é o que Deus tem de propósito para a tua vida. Eu quero que você saia dessa live aqui hoje declarando isso sobre você. Eu sempre peço muito para os meus pacientes que fiquem repetindo e repetindo para que a tua mente venha trazer uma nova reprogramação de você dizendo assim, ó, eu não sou o que me falaram que eu iria ser, mas eu sou sim o que Deus projetou para minha vida. Aleluia. E o terceiro ponto hoje que eu quero trazer para você. O que te impede? O que te impede de você se tornar uma pessoa superada? Sabe o que te impede? Você. Sim. Você que te impede. Eu te convido hoje, é até confrontante eu te falar, pare de se vitimizar e hoje olhe para você e creia e acredite que você pode, que você consegue. E pare de se vitimizar. Pare de usar rótulos. Superar, gente, não de sangrar. É olhar para trás e saber que aquele que te feriu não te define mais. Vou repetir para você. Superar não é esquecer. A não ser que você queira que te dê uma amnésia, né? Ou acho que você não vai querer. Mas quando você supera uma dor, uma ferida, você olha para aquilo que você passou e não te causa mais dor. Apenas se tornou uma lembrança. Aquilo que era dor acabou se tornando uma força para você. Uma força interior. Que aquilo que você viveu lá atrás se torna uma experiência. Eu digo que é uma faculdade da tua vida. Eu quero que você hoje comece a pensar assim sobre você. Que você pode sim superar as suas dores. Ju, mas cada vez que eu lembro dói, é porque ainda você não está curado. É que você não perdoou. Não, Ju, eu perdoei aquela pessoa e você se perdoou? Porque a gente acaba que, eu te peço perdão por aquilo que aconteceu, tal. Isso aconteceu na minha vida. E foi um desbloquear muito grande na minha vida quando eu fui entender isso. Eu, quando me formei em psicanálise no Instituto IFD, eu era costureira antes. E bem na época dos estágios, eu vim morar para Caxias do Sul. E foi a época em que foi aquela transição, né? Mudou estado, mudou tudo na minha vida e até a transição do trabalho. E eu me senti meio perdida no início. E fiquei um bom tempo estagnada. Até que um dia eu encontrei a mentora Carla Guimarães e aonde ela foi me tirando do pó devagarzinho e me levantando, aonde hoje eu me tornei também mentora cristã. E um dia ela também falou para mim, Ju, por que você está sem paciente? Eu disse, não tenho. Daí ela começou a fazer perguntas para mim. Ela disse assim, Ju, você já perdoou as pessoas que te feriram? Eu disse, já. Perdoei pai, perdoei mãe, perdoei várias pessoas. Olá, seja bem-vinda. Então, eu disse para ela, sim, já perdoei. Daí ela disse assim, ó, e
você já se perdoou? Gente, quando ela fez aquela pergunta para mim, é como se ela tivesse enfiado assim um punhal no meu peito e ainda girado e puxado, sabe? E eu não me aguentei, eu chorei igual uma criança pequena. E daí ela deu tempo ali para mim, pôr tudo para fora. E daí ela disse assim para mim: Ju, você tá vendo o porquê que você está estagnada? Você não tá no caminho errado, você tá no caminho certo. Só que você precisa se curar. Você precisa compreender que você precisa se perdoar. Daí eu comecei a falar os rótulos para ela. Como, Carla? Como que eu vou levar a cura para as pessoas? Se isso aconteceu comigo, se eu fui abusada, se eu fui abandonada, se eu fui traída, como que eu vou ajudar uma mulher que não... sobre o casamento dela, se nem eu consegui dar jeito no meu? E daí ela disse assim: Ju, tu tá vendo como tu não se perdoou? Você pode até ter liberado perdão para as pessoas que te machucaram. Só que elas estão todas dentro de você, apodrificando e te causando dores, a qual você não consegue ver que através do seu sangramento, das suas feridas, é ali que Deus vai te usar para curar. Quando ela falou isso para mim, foi como uma chave que virou na minha vida. E ali eu comecei a me posicionar. E ali eu comecei a me olhar diferente. É um processo, gente. Ninguém chega no propósito ferido. Para nós chegarmos no propósito que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos encarar o processo. E o processo dói, só que o final é glorioso. Ter que encarar as dores, ter que passar por aqueles momentos de dor, só que hoje eu olhar para minha história se tornou uma cicatriz. Hoje, estando me posicionando aqui com vocês, junto com vocês, eu enfrentando o meu processo para eu me curar do medo, da insegurança. Vocês sabiam? Então, quando a gente se posiciona e acredita, é aonde a gente enfrenta os nossos processos e a gente chega no propósito em que a gente quer chegar. O propósito que Deus fez para a tua vida. Então, hoje, eu quero te trazer aqui que você não precisa ser refém de algo que já acabou, que passou, que está lá no passado. Você não precisa mais estar refém de algo que você vivenciou lá no passado. Mas você precisa olhar para essa dor e transformar ela em força de dentro para fora. Você sabia que você tem esse poder dentro de você? E hoje eu quero dizer para você que eu declaro que hoje... Antes de eu começar a live, eu estava orando e foi muito forte a palavra que o Senhor me deu dizendo que hoje vai ser uma live de cura. E eu vou deixar salvo. Eu quero que depois você compartilhe com as pessoas que precisam ouvir essas palavras, que precisam de um direcionamento, que precisam compreender que elas têm solução sim. Que no lugar dos rótulos que a vida acabou colocando sobre a vida dela, ela pode colocar palavras de cura. Então, hoje, eu quero que você saia daqui com uma virada de chave na sua vida. E hoje eu quero que você agora nesse momento, preste atenção numas perguntas que eu vou te fazer. Eu quero que você preste atenção em cada frase, pergunta que eu vou te dar. E eu quero que você se olhe, se analise, você que está aqui me ouvindo, você que está aqui comigo na live. O que você precisa perdoar em você hoje? Olhe
para você o que você precisa perdoar em você hoje. Eu vou te dar 1 minuto de cada pergunta que eu vou te fazer para você meditar. O que você precisa perdoar em você? O que você precisa perdoar? A quem você precisa liberar o perdão? Olhe para você nesse momento. Olhe para a tua história. Não olhe para a tua história com julgamento, mas olhe para a tua história com compaixão. Quando eu comecei a olhar para mim com compaixão, eu tirei o julgamento da minha vida e comecei a me olhar com amor, aonde eu comecei a transformar as minhas dores em escadas para eu chegar de degrau a degrau no processo em que Deus queria que eu chegasse. O que você precisa perdoar hoje? Outra pergunta que eu quero que você medite. Que mentira sobre você mesma nasceu a partir da dor que você vivenciou? Que mentira sobre você nasceu a partir dessa dor? Porque as dores trazem mentiras sobre você. Porque você para de olhar para você com amor e sim com julgamento. Quais foram as mentiras que você criou dentro de você? Você está meditando? Qual é a mentira que você lançou sobre a sua mente e acreditou naquilo? A mentira que eu acreditava é que eu era burra o suficiente para não dar conta de nada. Eu acreditei nessa mentira. Mas hoje eu sei que eu não sou burra. Que eu sou uma mulher inteligente, que eu sou uma mulher capacitada e que eu não sou o que me falaram que eu era, uma mentira. Vou te trazer mais uma pergunta para você meditar. Qual é o primeiro passo que você sente que precisa dar hoje? Eu estou sentindo uma presença tão gloriosa de Deus aqui, gente. Espero que vocês também estejam sentindo. Qual é o primeiro passo que você sente que precisa dar hoje? Não é por acaso que você está aqui comigo hoje. Tem um propósito de Deus em você estar aqui comigo hoje. Qual é o primeiro passo? Declare hoje a tua vida. O primeiro passo que eu, Juliana, dei foi aceitar a minha história. Em parar de olhar para ela com ódio, com mágoa, com dor. Mas quando eu me dei conta que tudo que eu passei na minha vida é o que me formou a ser hoje, se tornou tudo mais leve. E hoje eu não tenho vergonha e medo e nem sinto dor quando eu falo. É isso aí, Edicleia. A Edicleia fala assim, ó, aprendi na terapia que eu consigo e é só tomar uma decisão. A sua decisão que você tomar hoje é o início de uma linda história que você pode começar hoje na sua vida. Tá tão gostoso aqui.
mas já estamos há 1 hora aqui, gente, e eu quero pedir que neste momento, diante de tudo que eu falei, se você chegou no momento em que eu já estava pela metade, eu vou deixar salvo, depois você pode estar assistindo novamente. E até gostaria que você colocasse depois lá nos comentários o que trouxe para você essa live. O que te trouxe que você não precisa viver nessa dor do seu passado, mas você só precisa entender, aceitar, se perdoar, decidir, como falou a Edicleia. A sua decisão te leva a lugares extraordinários. Se você tomar uma decisão de ficar na dor, você vai perder oportunidades lindas que Deus tem para você. Mas se você tomar a decisão de se curar, de aceitar e se olhar com amor, você vai ter uma nova virada de chave, uma nova visão na sua vida. Então, nesse momento, para nós encerrar, eu quero te convidar que aonde você esteja, você venha fechar os teus olhos. E eu quero liberar sobre vocês hoje uma oração. Declarar sobre vocês hoje uma palavra de cura. Aonde você estiver, eu convido você, feche os teus olhos, creia, declare que hoje é o dia em que você dá um ponto final nessa tua dor. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é possível, porque você não está sozinha. Eu quero que você fique com os teus olhos. Eu quero que você ouça essas palavras que eu vou falar para ti. E depois eu vou fazer a oração por ti. Eu quero que você entenda. Feche os teus olhos. E eu quero que você entenda que eu sei que nada é fácil. Nada é fácil. Mas é possível. Declare isso na sua mente. Nada é fácil, mas é possível. Eu quero dizer que você não está sozinha. Eu quero dizer que você não está sozinho. O Tiago fala que é uma nova história que começa hoje. Sim, Tiago, eu declaro sobre a tua vida que é uma nova história que começa na sua vida. O passado não tem mais poder sobre você. A sua história não precisa terminar onde você foi ferida. Eu declaro essas palavras hoje sobre você que está me ouvindo. O passado não tem mais poder sobre a sua vida. Sua história não termina onde você foi ferida. Aceite o que te machucou, aceite as palavras, aceite o confronto, aceite os abusos, aceite tudo que te machucou. Mas você não precisa mais ficar nesse ambiente de dor. Não foi para isso que você nasceu para um propósito lindo. E eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Senhor, eu quero declarar neste momento para essas pessoas que estão aqui comigo agora, Pai. Pessoas que estão desde o início, pessoas que entraram pelo meio da live. E hoje, Senhor, nós compreendemos que as dores em que nós vivenciamos na nossa história, lá no passado, não define a pessoa em que eu sou, em que a minha vida pode ser. Eu declaro hoje sobre a vida dessas pessoas que estão aqui, que a história que elas vivenciaram de dores, que aquelas dores que criaram através das feridas, dos traumas que elas vivenciaram, que hoje elas venham se sentir abraçadas por Ti, Pai.
Que hoje elas venham se sentir acolhidas por ti. Que hoje, onde elas estiverem ouvindo, depois na gravação, quando estiverem ouvindo essa live, elas venham se sentir tocadas por ti, abraçadas por ti. Que hoje elas venham compreender que elas precisam aceitar o que passaram, aceitar o que vivenciaram. Ah, Juliana, mas a dor é muito grande, porque aquele a quem mais tinha que me cuidar foi que mais me machucou. Eu sei, a dor é grande. Mas se sentir superada é melhor. Então eu prefiro que você decida, que você hoje decida aceitar a sua história. Que você saia dessa live aqui dizendo: eu aceito a minha história. Senhor, eu aceito a minha história. Eu não vou mais carregar a minha história como uma canga pesada nos meus ombros, mas eu quero declarar que eu não sou o que falaram que eu iria ser. Que eu não tenho mais que viver com esses rótulos que colocaram e eu acabei acreditando. Essas mentiras que falaram e eu acreditei. Mas que eu mereço me sentir perdoada. Mas que eu mereço aquilo que Deus tem de melhor para minha vida. Hoje decida se olhar diferente. Em nome do Senhor Jesus. Que hoje você venha sair daqui dessa live se sentindo mais leve, se sentindo abraçada, como o Tiago falou, uma nova história. E eu quero te agradecer por você que ficou comigo até agora. Se você quiser, eu peço para você, bate o print, nos marca lá no Instagram, fale para nós o que foi para você estar aqui nesta live. Vou ficar muito feliz em ver lá o seu comentário. Que Deus abençoe a tua vida. Quero falar para vocês que logo eu estou com novidades por aí. Então eu pretendo estar aqui toda terça-feira com esse compromisso com você. Que eu estou e mais para frente eu vou trazer aí a novidade. Então você que está aqui comigo, Deus abençoe a sua vida. E saia daqui hoje com uma nova história. Para quem quer fazer um print, tira aí a fotinho para botar lá e marcar nós. Eu agradeço pela sua interação. Deus abençoe a tua vida. Tchau, pessoal. Um beijo para vocês. Que a paz do Senhor Jesus venha estar sobre a sua vida e Deus abençoe você. Tchau.